Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, comigo, André Monteiro. Vamos estudar, dar continuidade ao estudo da obra Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. E hoje nós vamos iniciar a partir do item 10, perda de sangue. Comigo aqui, o Jefferson, nosso querido Jefferson, nos auxiliando na técnica. Amigo ouvinte, internauta, no item 10, Kardec, ele faz uma transcrição daquele evento em o Evangelho, no Novo Testamento, da mulher hemorrágica. Diz Kardec, o subtítulo, perda de sangue. Então ele começa assim o item 10, falando das curas. Então, uma mulher que padecia de uma hemorragia há 12 anos, que muito sofrera nas mãos de vários médicos e que, tendo gasto todos os seus bens, não conseguira nenhum alívio, mas se encontrava sempre pior de seu mal. Tendo ouvido falar de Jesus, veio na multidão por trás dele e tocou as suas vestes, porquanto ela dizia: se eu puder apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, a causa da perda de sangue cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, percebendo em si mesmo a virtude que havia saído dele, se voltou no meio da multidão e disse: quem tocou minhas vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava tudo em torno dele para ver quem o havia tocado. A mulher, que sabia o que se passara com ela, sendo tomada de medo e pavor, veio se lançar a seus pés e lhe declarou toda a verdade. E Jesus lhe disse: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Esse trecho foi retirado por Allan Kardec do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Então, amigos ouvintes e internautas, a construção desse momento do estudo da obra Gênese, ele vem descortinando para nós toda a possibilidade de cura através da manipulação fluídica. No capítulo 14, Kardec trata dos fluidos para nós. Explica que muitos fatos, muitos acontecimentos que nós entendemos como fantásticos, sobrenaturais, eles nada mais são do que fatos e fenômenos muito possivelmente explicados, totalmente, perfeitamente, melhor dizendo, explicados pela física e pelas leis da natureza através do fenômeno da manipulação fluídica. Vejam então que essa cura se deu por conta dessa possibilidade dessa manipulação. Quando na narrativa diz que de Jesus saiu virtude, nós podemos entender que na verdade foi feito ali uma manipulação, mesmo que inconsciente da parte de Jesus, para que esse fluido, ele despendeu esse fluido, mesmo de uma forma inconsciente, para promover a cura daquela pessoa. Então vejam que é uma situação até um tanto quanto engraçada, que Jesus pergunta: quem me tocou?
E os discípulos dizem, mas mestre, nós estamos aqui no meio de uma multidão, está todo mundo, é o que eles estão querendo dizer, chega a ser até engraçado, né? Estamos em um meio de uma multidão, o que mais tem aqui são pessoas que estão lhe tocando. E como nós vamos identificar quem lhe tocou, é complicado, porque era uma multidão de pessoas. Então, Kardec ele constrói na sua pedagogia e na sua metodologia, ele vem construindo passo a passo essa estrutura do seu estudo para nos levar sempre a um passo para frente. Então, primeiro, antes do capítulo 14, ele fala no capítulo 13 das características dos milagres, já vem falando dessa possibilidade. Aí no capítulo 14, ele entra abordando a manipulação dos fluidos, que é como nós vamos entender como se operam os milagres. E aqui, no capítulo 15, ele trata especificamente dos milagres do Evangelho. E aí ele traz para nós aqui esse evento da mulher hemorrágica. Então vejam a situação daquela companheira. Primeiro, que ela era uma mulher que sofria muito mais do que hoje as mulheres naquela época, o preconceito, a questão do fato de ser mulher era muito mais do que hoje ainda, né? Mas naquela época a mulher sofria um preconceito muito maior, nós vemos em vários exemplos disso. Na passagem também, quando Jesus encontra com a mulher samaritana no poço, ele encontra com a mulher samaritana, tem aquela conversa, ela fica caracterizada também essa questão do preconceito que as mulheres sofriam na época. E ela tinha um outro detalhe ainda, que era a questão do sangue. O sangue, naquela época, para os judeus, principalmente para aqueles que, pela lei mosaica, ali por conta da higiene, de uma série de detalhes, a mulher, quando ela estava naquele período da sua menstruação, ela era considerada impura e não podia ser tocada. A mulher, no período da menstruação, o sangue era um sinal de impureza, então não podia haver o contato com o sangue, ainda mais nessa situação da menstruação. Até aqueles também que trabalhavam no templo sagrado tinham todo um ritual, todo um requisito de purificação, e eles entendiam essa questão da purificação como uma questão muito material, de higiene, e então não podia ter contato nenhum com o sangue. Imaginem uma mulher que já sofria discriminação por ser mulher à época, muito mais intensa e rigorosa do que hoje, e ela sofria um duplo momento, um duplo fato de preconceito, porque além de ser mulher, ela sofria o preconceito duas vezes, né? Uma por ser mulher e a segunda via por estar sempre naquele momento ali com aquela hemorragia, com a sua menstruação ali diária. E aquele mal, né? O evangelista narra que aquilo ali com o tempo só se agravava. Já tinha ido a médicos, já tinha gastado todos os seus bens e ela não conseguia ter alívio. Então todos que sabiam que ela era hemorrágica não tinham contato com ela, não podiam tocá-la, porque ela era considerada impura. E quem tocasse com ela tinha que passar por uma quarentena. E nós vivemos hoje na quarentena por conta da Covid, mas era mais ou menos a mesma analogia que nós fazemos. A pessoa que tinha contato com sangue, ela tinha que, principalmente aqueles que trabalhavam no templo, que tinham funções no templo, eles tinham que passar por uma quarentena. Então, ela sofria essa dupla situação de preconceito. Então, ela tinha assim, um grande problema para resolver. Ela precisava resolver aquela hemorragia. Já tinha buscado a medicina, tudo que a medicina lhe oferecia ali naquele momento, mas não conseguiu alívio. Então ela ouve falar de Jesus. E naquele momento,
quando ela tem as informações a respeito das curas promovidas por Jesus, ela fala assim, é a minha esperança, ou a minha última esperança, né? Porque eu já tentei de tudo o que a sociedade pode me oferecer, o que a medicina aqui dessa região me oferece, eu não consegui resolver o meu problema. Então Jesus passa a ser ali a saída para ela, o caminho para ela. Vejam que interessante essa analogia. Quantas vezes nós também, e aí nós vamos fazer um adendo aqui a esse estudo, saindo um pouco da questão da cura em si, mas adentrando, aprofundando a nossa compreensão no sentido de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes em nossas vidas nós não tivemos a solução dos nossos problemas, tivemos em um momento em que, do ponto de vista material, a gente não tinha aquele socorro, seja numa doença, seja numa crise financeira, seja por um problema amoroso, seja por um vício que nós estamos enfrentando. Mas quantas vezes nós nos vimos sem esperanças? E ela vai buscar Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e entendeu que Jesus era a saída para os seus problemas. E quantas vezes nós não nos encontramos em situações que não tínhamos saída, que não conseguíamos enxergar a saída para os nossos problemas? E qual foi o caminho que nós buscamos? Qual foi a porta que nós batemos? Mas antes, amigos ouvintes, nós temos que lembrar que estamos fazendo o estudo da obra Gênesis, capítulo 15, os milagres do Evangelho, comigo, André Monteiro, e aqui comigo o Jefferson, dando uma pausa aqui para a gente respirar no nosso raciocínio, né? Mas voltamos aqui, que o texto, olha que a riqueza desse texto traz para nós uma nova reflexão. A mulher hemorrágica, 10 anos com problema. Usou de todos os instrumentos, de todas as possibilidades que ela tinha naquele momento ali que a sociedade, que a medicina oferecia para que ela resolvesse o seu problema. Não conseguiu. Era um problema sem solução pela ciência daquele momento, pelo que a materialidade lhe oferecia. Sofria o preconceito por ser mulher. Sofria o duplo preconceito por ser hemorrágica, que quando a mulher está no seu período menstrual era considerada impura. Não podia sequer ser tocada. Vejam que situação. Qual seria o caminho mais fácil para uma pessoa adotar? Ela busca Jesus. Ouviu falar de Jesus, tendo ouvido falar de Jesus, veio na multidão por trás dele e tocou as suas vestes. Porquanto ela dizia, se eu puder apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. E no mesmo instante a cura acontece. Quantas vezes, amigos ouvintes e internautas, nós vivenciamos uma situação parecida, aquele problema que parecia intransponível. E o próprio Mestre Jesus já nos dizia, se tiverdes uma fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguirás mover aquela montanha. E ele fala isso não da montanha física, mas da montanha de problema, porque ela tinha uma montanha de problema à sua frente, no sentido figurado. Sofreu preconceito e há 10 anos sofria hemorragia. E não tinha saída, já tinha gastado todos os seus bens, já tinha procurado a medicina, já tinha passado na mão de vários médicos e não resolveu o seu problema. Olha que montanha de problema. Não tinha mais dinheiro e já tinha esgotado todos os recursos materiais com a medicina da época para resolver. E aí ela ouviu falar de Jesus. Quantas vezes nós ouvimos falar de Jesus na nossa atual existência, não vamos nem partir para outras encarnações, mas quantas vezes nós já ouvimos falar de Jesus? Qual o nosso conhecimento acerca de Jesus, da religiosidade, da doutrina dos espíritos, que é uma solução
e um consolo para os nossos problemas, para as nossas dores, e nós negamos essa porta, negamos esse instrumento, essa possibilidade que Deus nos concedeu. Então, por detrás, nas linhas, na sublinha desse texto, há um aviso claro de que Jesus é o caminho. No simbolismo dessa cura, da perda de sangue, da doença, há um simbolismo que nos informa que Jesus é o caminho para a nossa cura. Não só a cura da hemorragia, não só a cura de um câncer, não só a cura de uma depressão, mas principalmente, amigos ouvintes e internautas, a cura da alma. O reencontro nosso, a nossa comunhão com Deus. Jesus, repito mais uma vez, ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um só. Ele foi claro para nós nesse sentido. E esse texto é a resposta, é a confirmação da fala de Jesus. Porque ela atinge a cura, ela resolve os seus problemas através de Jesus. A nossa proposta aqui não é que a gente faça via rituais, não é isso. Vamos então botar ali uma imagem de Jesus, vamos ficar tocando essa imagem, porque eu não tenho Jesus aqui presencialmente, materialmente. Então eu vou simbolizar aqui numa imagem, num quadro, e vou ficar ali tocando, não é isso. Não é essa a nossa proposta. A proposta é que através dos seus ensinamentos, através do seu evangelho, dos textos sagrados que ele orientou, porque Jesus ele sempre orientou os textos. O Antigo Testamento, o Novo Testamento ele vem em pessoa, o Antigo através de Moisés, o Novo ele encarna entre nós, e a doutrina dos Espíritos através do Espírito da Verdade, orientando Allan Kardec, por meio do Espírito da Verdade. Então ele, e Emmanuel vai nos informar em o livro A Caminho da Luz, que Jesus é o nosso governador planetário. Ele é o divino arquiteto que, com poderes outorgados por Deus, construiu o nosso planeta. Deu forma ao nosso planeta, deu vida ao nosso planeta com o auxílio dos seus prepostos, de outros espíritos elevados. Então, nós vamos chegando à conclusão, através dessa leitura aqui, que a cura é possível através da manipulação fluídica, através da fé, sim, mas a fé não só na fé de ser curado materialmente, mas fortalecer cada vez mais a certeza, ter a ciência de que Jesus é o caminho para retomarmos a nossa comunhão divina. Se nos sentimos afastados de Deus, vamos através de Jesus, seja orando, mas principalmente estudando a sua obra. Estudando a sua passagem, nós vamos compreender que através dele, das suas ações, dos seus ensinamentos, seja por parábolas, seja por palavras diretas, seja por exemplo, de que através da compreensão desses ensinamentos, que Jesus é a solução para os nossos problemas, o seu evangelho. E aqui, amigo ouvinte internauta, é um exemplo. Jesus nos ensinando por exemplo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou isso por parábolas, falou isso de forma direta, e aqui ele nos fala através do seu exemplo e da importância da fé. Muitas vezes nós buscamos a cura, a solução dos nossos problemas,
mas a nossa fé está ali assim tão abalada, tão prejudicada, que é natural pelo contexto que nós estamos inseridos, que assim, a gente está ali meio que por osmose, né? Estou vindo aqui, estou vindo, mas não sei o que vai acontecer comigo. Ela tinha certeza, a mulher hemorrágica, se eu tocar, eu vou me curar. Ela toca, a virtude, o fluido sai de Jesus, e essa é um linguajar até assim pequeno, para exemplificar o que aconteceu ali. E há um simbolismo também, porque culturalmente a gente temos algumas informações de que as vestes dos hebreus, do povo judeu daquela época, tinha um simbolismo. Haviam algumas que traziam ali um simbolismo até dos escritos antigos, dos 10 mandamentos. Há algumas informações, alguns estudos históricos de que as vestes tinham bordados, haviam ali umas costuras, uns bordados, e que aquele bordado ali simbolizava a lei mosaica, alguns ensinamentos da lei mosaica. E isso, para ela tinha ali aquela, assim, ó, se eu tocar ali então ali, porque ali tem uma representatividade, aquilo vai me ajudar. Então vejam que a fé dela foi tão grande que mesmo de uma forma inconsciente, Jesus a curou. É óbvio que Jesus estava ali para curar todo mundo, mas não especificamente o caso individual dela. Ele não se concentrou ali no caso dela, mas ele percebeu que ele despendeu de fluido para alguém. E isso faz nos crer que toda vez que nós estivermos enfrentando um problema, a gente tem que ter fé. Fé que aquele problema vai ser resolvido. E de alguma maneira ele vai. Não na forma como nós esperamos, que nós somos imediatistas e materialistas. A gente quer que o problema seja resolvido para que, do ponto de vista material do corpo físico, não só material financeiro, mas nessa existência do corpo físico, aquele problema cesse, porque nós só enxergamos com os olhos da matéria. Ou seja, o nosso olhar ele tem que ser de um ponto de vista espiritual. Então essas vestes tinham os seus significados, né? As vestes ali, e ela toca nessa barra para conseguir atingir o seu objetivo. E quantas vezes, né, amigo ouvinte, nós buscamos quantas vezes nós buscamos a cura e nem sempre a gente está ali concentrado, rogando a Deus efetivamente para que aquilo aconteça, para obter. Muitas vezes estamos desligados, pensando em outras coisas, pensando se realmente aquilo ali acontece ou não, quando o médium está à nossa frente, aplicando o passe. Será que a gente está ali com aquela fé fervorosa, estando receptivo àquele dispêndio de fluidos, aquela magnetização? É algo que nós precisamos refletir. Mas, amigos ouvintes e internautas, nós já estamos aí caminhando para o encerramento do nosso programa de hoje. E o ensinamento, a lição que nós extraímos, a pequena lição, é que Jesus é o nosso caminho. Esse texto é rico em lições, mas ficou aqui claro no nosso estudo hoje que Jesus é o caminho. Muita paz a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra na qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta as vidas, as existências, a trajetória de vários espíritos, por ele classificados como espíritos felizes. E nós aqui lembramos que esta é a segunda parte, estamos no capítulo 2, em que o nosso codificador trata dos espíritos felizes, e que a parte primeira desta obra, que é a obra que contém a teologia espírita, na primeira parte nós estudamos, digamos assim, os princípios teóricos, os fundamentos, os princípios da doutrina espírita do ponto de vista da teologia. Então, nós vamos aqui lembrar mais um perfil de um espírito que, quando encarnado, tinha uma vida, um corpo físico belo, jovem. Ela era rica, inteligente, muitas qualidades intelectuais e morais, e faleceu ou desencarnou aos 36 anos de idade em 1851. Na verdade, de um modo geral, nós pensamos, que prova, ou então, que deve viver essa vida de devassidão, com tanto dinheiro, tanta beleza e juventude, etc., etc., porque nós sabemos que essas são qualidades desafiadoras para o espírito administrar enquanto encarnado. Nós, no entanto, não sabemos, muitas vezes, essas pessoas estão nos ultrapassando em altíssima velocidade até, em progresso moral, em desenvolvimento de virtudes, em prática da caridade. Nós lembramos o caso em O Evangelho segundo o Espiritismo, em que uma senhora bastante rica, inclusive levava a filha para a filha aprender com ela a fazer caridade sem ostentação. E era também uma senhora rica, inteligente. E assim, nós não podemos julgar pelas aparências, que é uma grande lição para o nosso projeto evolutivo, para nos tornarmos pessoas melhores. Mas esse é o caso de uma jovem, bela, rica, de estirpe ilustre e plena de qualidades intelectuais e morais. Era mesmo, como Kardec diz, um perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais, que desencarnou aos 36 anos de idade em 1851. É o caso da Condessa Paula. E nós ficamos indagando, posto que ela era tão jovem, 36 anos, ao desencarnar, por que Deus tão cedo retira tais pessoas da Terra? Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no item 21, nós aprendemos que precisamos elevar-nos acima do terra-terra da vida para compreendermos, na verdade, o bem, muitas vezes, está onde nós julgamos ver o mal. Nós compreendemos isso, que o bem, muitas vezes, está onde julgamos ver o mal. Na verdade, essa é uma questão em que a sábia previdência, onde nós pensamos divisar a cega fatalidade do destino, nada mais é do que uma espécie de entremeio, de orientação da lei para nos ensinar que não devemos julgar
pelas aparências. No texto Evangelho segundo o Espiritismo, nós ainda encontramos: nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. E continua o Evangelho segundo o Espiritismo: não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Enfim, nós aqui, diante desses esclarecimentos que são tão doces, tão profundos e até tão racionais também, nós recomendamos a leitura por inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, o item é o número 21. Então, tendo este pano de fundo de raciocínios do Evangelho de Jesus e do Evangelho segundo o Espiritismo, qual terá sido, então, o caso da Condessa Paula? Esse perfil moral é até bem desafiador e costuma suscitar até, digamos assim, um certo desejo de ser igual ou de ser, digamos, uma pessoa invejosa desse perfil. Boa, bela, meiga, rica, inteligente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal em lugar de aumentá-lo, jamais usando a maledicência, sem arrogância, sem austeridade, humilde. A Condessa Paula tratava a todos com benevolência, não ofuscava ninguém com quaisquer aparências, o que evidentemente evidencia superioridade moral. Também, da mesma forma, ela não humilhava quem quer que fosse. Rica, jamais reteve o pagamento de um salário sequer. Essa aqui é uma questão muito interessante, porque as pessoas ricas, de um modo geral, como não lhes falta e elas não precisam tão na data certa como as pessoas que vivem do ganho do seu salário, às vezes os ricos esquecem de cumprir com a sua obrigação, é dever moral. Então, o dinheiro que a Condessa Paula pagava aos seus funcionários era sempre o primeiro, o dinheiro que ela tinha era sempre o primeiro para pagar as próprias dívidas e dos seus funcionários, porque ela não atrasava o salário de ninguém. E não compreendia que houvesse prazer para o rico em ter dívidas. Quando ela desencarnou, só houve pesares e nenhuma reclamação da Condessa Paula. A sua caridade, nós vemos aqui que a sua caridade era, na verdade, um hino de amor ao outro. Ela dava a maior parte de sua fortuna aos mais necessitados. Destinara, aliás, uma parte da renda de sua fortuna para tal fim. E, portanto, ela fazia isso, sabe como? Era rica, mas economizando em casa para poder dar mais auxílio com dinheiro para as pessoas mais necessitadas. Então, nós vemos aqui que a sua beneficência, segundo Kardec, aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 2º da segunda parte, capítulo sobre os espíritos felizes, Kardec nos fala sobre a caridade, a prática da caridade da Condessa Paula. E ele assim nos descreve: a sua beneficência era inesgotável, mas não essa beneficência ostentosa à luz meridiana. E assim exercia a caridade de coração, que não por amor de vanglórias. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou,
os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunhas os infelizes que ela assistia. Ela timbrava, além disso, em descobrir os mais pungentes infortúnios, os secretos, socorrendo-os com aquela delicadeza que eleva o moral em vez de o rebaixar. Ela aqui, Kardec também continua nos falando sobre a estirpe da Condessa Paula, um título de nobreza. Da sua estirpe, das altas funções do marido, decorriam-lhe onerosos encargos domésticos, aos quais não podia eximir-se. Satisfazendo plenamente as exigências de sua posição, sem avareza, ela o fazia, contudo, com tal método, evitando desperdícios e superfluidades, que metade lhe bastava do que a outrem fora preciso para tanto. E, desse modo, se permitia facultar da sua fortuna maior quinhão para os necessitados, destinando a renda de uma parte dessa fortuna exclusivamente a tal fim, considerava-a sagrada e como de menos a despender no serviço da sua casa. E assim encontrara meios de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com os infortúnios daquelas criaturas que ela assistia. E então é nesse contexto que nós vemos o grande contributo desse espírito para o exercício da caridade, que é a grande orientação de Kardec. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, fora da caridade não há salvação. Nós estamos aqui juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz da Penumbra, o capítulo 2º da segunda parte da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Assim nós vemos que a Condessa Paula conseguiu conciliar seus deveres para com a sociedade e para com os infortunados. Kardec assinala no rodapé desse seu capítulo, na verdade, ele assinala: pode dizer-se que essa senhora era a encarnação viva da mulher caridosa, ideada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, em que trata da caridade. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. O certo é que ela atendia a onerosos encargos domésticos, como nós vimos, aos quais não podia eximir-se da sua estirpe, da sua alta posição social, nobre, e das altas funções do marido, satisfazendo plenamente as exigências de sua posição, sem avareza, ela o fazia, contudo, com tal método, evitando desperdícios e superfluidades, como já dissemos, que metade lhe bastava do que outrem poderia usar, se fosse isso necessário. Ela foi evocada 12 anos depois de sua desencarnação por um parente iniciado no Espiritismo. E esse parente veio, então, trazer, através do pedido desse parente, veio, então, o Espírito Condessa Paula, veio trazer, então, uma mensagem, mas essa comunicação veio em alemão. Kardec manteve, assim, os tópicos que interessam ao esclarecimento de todos nós. E suprimiu, Kardec,
os tópicos de natureza exclusivamente familiar. Nós aqui lembramos que Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, um scholar, um intelectual e um poliglota. Ele falava muito bem e escrevia muito bem alemão. O nosso querido professor Rivail, que é o nosso Kardec. Então vejamos que nessa comunicação mediúnica, a Condessa Paula esclarece e ela confirma que é feliz, mas não no último grau. Nós já vimos aqui o conceito de felicidade na Terra e na erraticidade, ou seja, o conjunto de valores que são, na verdade, presentes ou estão presentes ou são preferidos e até estimulados e garantidos no céu e na terra. São diferentes, nós sabemos. Estudando o Espiritismo fartamente, nós podemos identificar essa diferença dos valores que estejam presentes nestas situações ou nestes, digamos assim, locais. Então, nós vamos ver aqui quando Kardec nos transcreve algumas das frases ou alguns conceitos dessa manifestação da Condessa Paula à mesa mediúnica. Ela diz a respeito do lugar onde se encontrava. Ela diz: nem invejosos, nem ciumentos. É este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente se seguirdes o reto caminho da vida. É uma orientação que nós precisamos também aqui verificar. Sobre a felicidade, o que diz ela? A felicidade uniforme fatigaria. No entanto, e assim, não acrediteis que a nossa seja extreme de peripécias, nem concerto perene, quer dizer, nem uma musicalidade, ouvir música o tempo todo, nem festa interminável, nem beatífica contemplação por toda a eternidade, porém, aqui ela diz o que se encontra, porém o movimento, a atividade, a vida. É bom nós estarmos atentos a isso, porque André Luiz, nosso querido mentor espiritual, nos diz que a vida é movimento. É exatamente o que diz aqui a Condessa Paula à mesa mediúnica. Ela diz ainda: as ocupações, posto que isentas de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes, pelos 1000 incidentes que se lhes filiam. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. E ao vai e vem, não de uma rua a outra, porém de um a outro mundo, reunindo-nos, separando-nos para novamente nos juntarmos. E reunidos em certo ponto, comunicamo-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos. Ajustamo-nos mutuamente, nos assistimos nos casos difíceis. Finalmente asseguro-vos que ninguém tem tempo para enfadar-se, por um segundo que seja. Presentemente, a Terra é o magno assunto das nossas cogitações. Que movimento entre os espíritos! Que numerosas falanges aí afluem, a fim de lhe auxiliarem no progresso e a evolução. Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores a destrinçarem uma floresta sob as ordens de chefes experimentados. Abatem uns os troncos seculares, arrancam-lhes as raízes profundas,
desbastam outros o terreno. Amanham estes a terra, semeando. Edificam aqueles a nova cidade sobre as ruínas carunchosas de um velho mundo. Neste Comenos, reúnem-se os chefes em conferência e transmitem suas ordens por mensageiros em todas as direções. A terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem e assim tem cada qual o seu papel. Uma precisa descrição que implica também em uma orientação e também implica em uma explicação sobre a escala de valores que é vigente no plano espiritual. Nós vemos que há valores no trabalho. O trabalho é um grande valor. O trabalho é um elemento de equilibração para o espírito encarnado, inclusive. Tanto que os mentores são extremamente enfáticos, cuidadosos em nos alertar que nós não devemos cair no ócio. André Luiz tem uma frase famosa a esse respeito, no sentido de que as criaturas que vivem no ócio deixam as suas cabeças, as suas mentes, como um campo aberto. E ali muitos pássaros vêm fazer ninho. E nós sabemos que pássaros, que ideias eles trazem nessa figura, nessa metáfora que nos traz o nosso querido André Luiz. Mas o que é que se faz por lá? Que ocupações dos espíritos são lá atribuídas a eles? E sob que critérios? Porque tudo no plano espiritual segue critérios, orientações, uma racionalidade na preparação e no planejamento do que é necessário fazer, de quem vai fazer e onde. Então, nós temos que o ócio, na verdade, que conduz à preguiça, e a preguiça que conduz a uma espécie, funciona como um corrosivo da nossa alma, um corrosivo do nosso estímulo à vida para atribuir, na verdade, as coisas que nós fazemos, atribuir valor na sociedade. Portanto, o trabalho é uma orientação e é um princípio divino. Jesus disse: o Pai trabalha, ou o Pai ainda trabalha, ou o Pai também trabalha. O trabalho de Deus é, na verdade, criar universos, criar espíritos, e assim, subsequentemente, tudo nos quadros da criação trabalha. Trabalha o verme, trabalha o sol, assinala-nos a imagem da palavra de Emmanuel. E é por isso que nós também devemos realizar com afinco, com alegria, com cuidado, com amor, as tarefas que a vida nos oferece. Às vezes não são as tarefas que nós desejávamos, ou que nós desejaríamos ter, mas são as necessárias. E é justamente esse tipo de tarefa que nós recebemos da vida, esse tipo de tarefa que vai contribuir para a nossa evolução espiritual. Nós vamos continuar com este assunto e com este perfil de espírito feliz, que é a Condessa Paula, em nosso próximo encontro. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco
ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.